Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente vai começar agora fazendo uma live com a seguinte pergunta: você está presa ou está pronta para recomeçar? Já vai pensando nessa pergunta, em qual comentário que você vai mandar para a gente conversar sobre esse assunto aqui na live hoje, certo? Boa noite, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem colocar da onde vocês estão falando, de que cidade, eu estou falando de Curitiba. Oi, pessoal, boa noite. Hoje a nossa pergunta é: você está presa ou está pronta para recomeçar? Você já refletiu sobre isso? O que te segura? O que te impede de dar um próximo passo? E eu não tô dizendo se separar, sair do relacionamento que você tá hoje, não tô falando isso. Tô falando dar o primeiro passo para você mesma, você com você mesma, porque às vezes a gente não tá bem, mas a gente melhorando dentro da gente, melhorando nós mesmos, tudo em volta muda, inclusive os nossos relacionamentos. Então, reflete nessa pergunta. Você está presa ou está pronta para recomeçar? Coloca aqui nos comentários como que você está se sentindo. Na última semana, como que você se sentiu? Ah, Anne, eu me sinto presa. Parece que tudo que eu faço, nada sai do lugar. Parece que tudo que eu quero, nada acontece. Em casa não dá certo, no meu trabalho, no meu relacionamento. Estou num momento em que eu me sinto presa. Ou estou num momento em que estou pronta para recomeçar. Coloca aqui nos comentários como que você está. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem quiser pode colocar nos comentários para a gente conversar um pouquinho, certo? Se quiser também pode colocar da onde que você está falando. Eu estou falando de Curitiba, Paraná. Da onde que você é, de qual cidade, região que você é. Estou me sentindo presa, está tudo errado. Tem muitas pessoas que se sentem assim. Às vezes as pessoas começam a dizer, em vez de dizer que está presa, elas dizem assim: Anne, parece que eu entrei num buraco e eu não consigo enxergar nada de bom em volta. Essa é uma expressão que eu costumo ouvir bastante também. Boa noite, Maceió, quem mais? Da onde que vocês estão falando? Eu tô falando de Curitiba, Paraná. Da onde que vocês estão falando? Mandem aqui pra gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Gente, as pessoas costumam sofrer sozinhas. Quando a gente entra aqui, dá a oportunidade delas colocarem como que elas estão se sentindo, ou colocar uma perspectiva sobre o tema que a gente traz aqui, as pessoas ficam em silêncio, não querem falar, elas querem sofrer sozinhas. Isso é preocupante, eu fico preocupada. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é: você se sente presa ou pronta para recomeçar? E quando eu digo recomeçar, não é recomeçar um novo relacionamento, sair do relacionamento que eu tô, não é isso. É recomeçar uma nova forma de olhar para você mesma, recomeçar projetos seus que estavam parados e que você gostaria de recomeçar. Então, para pensar na última semana, como que você estava se sentindo, e coloca aqui para mim se você se sente presa ou se você está pronta para recomeçar, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Às vezes, o termo me sinto presa não é muito do costume de vocês. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Anne, eu me sinto como se eu estivesse dentro de um buraco. E parece que eu não consigo enxergar nada em volta. Parece que não tem saída. Parece que tudo que eu faço não evolui, não muda, não sai da condição que tá. Então, coloca aqui qual que é o teu sentimento hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, certo? Para que a gente possa
outro ponto de vista para vocês. Quem quiser dizer aqui ou contar como que tá se sentindo, como que se enxerga nesse momento, não, eu tô pronta para recomeçar, tô pronta para dar um passo novo na minha vida, tô pronta para mudar ou para investir tempo num projeto novo, ou às vezes investir tempo até em você mesmo. Às vezes a gente precisa dar uma repaginada. Eu quero cortar o cabelo, eu quero começar uma atividade física, né? Recomecei o curso de técnico em enfermagem, que tinha parado no ano passado. Ótimo, ótimo. E esse recomeço veio depois de alguma tristeza, de algum sofrimento, ou simplesmente aquele estalo. 2025, eu volto. Conta aqui pra gente, porque às vezes acontece problemas na nossa vida, né? Ou a gente perde um emprego, ou a gente sai de um relacionamento, ou a gente tem um sofrimento grande, como por exemplo uma traição. E aí a gente se obriga a recomeçar, a gente se obriga a voltar a fazer coisas pra gente mesmo, que a gente deixou de lado por algum motivo. Então, às vezes, o recomeço ele vem depois de uma dor. E às vezes não, ele vem porque mudou o ano e a pessoa se predispôs a fazer, né? Agora chegou 2025 e eu não vou mais deixar de lado aquele curso que eu preciso concluir ou que eu preciso começar. Então, tem pessoas que conseguem se motivar sem ter passado por uma dor, sem ter passado por um sofrimento. E tem pessoas que não. Me conta aqui, como que é o seu caso? Estou com um problema muito sério com meu filho adolescente. Ele tem revolta com o pai. Me acho fraca com essa luta contra as coisas erradas que ele está fazendo. Fumando. O que você me orienta? O pai mora junto? Os três moram juntos? Ou você é separada do pai do seu filho? Coloca aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho. Pessoal, quem quiser enviar a sua pergunta, a sua dúvida, envia e a gente vai conversando. Eu posso trazer um outro ponto de vista pra você, certo? E a nossa pergunta hoje, a nossa chave hoje é: você se sente presa ou pronta pra recomeçar? Coloca aqui nos comentários como que você se sente. Separados há 5 anos. O que acontece? Repara dentro da sua casa como que você trata ou como que você lida as questões com o pai do seu filho. Se você aceita ele como ele é, ou se você diz, de repente, na frente do seu filho: seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, eu tô sofrendo. Como que é essa condução? Porque o que acontece? O menino, ele precisa ter a referência do pai. E ele espelha o pai em muitas coisas. O pai do menino, o pai é quem ensina pro menino a força de viver, né? O pai é quem traz isso. A mãe, ela traz um colo, uma amorosidade. Ela ensina as questões ela traz pro filho as questões que vão envolver relacionamento. E o pai, ele traz pro filho essa questão da força de viver, do trabalho, né? E quando o filho se afasta desse pai, ou quando o filho tem uma imagem desse pai não tão boa quanto deveria, geralmente, na adolescência, ele se perde um pouco. E quando ele se perde, em alguns casos, ele entra em questões de vícios, de jogos, de bebida, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, mas é mais ou menos como que se desenha dentro da família. Então, procurar incluir um pouco mais esse pai, mesmo que separado, mesmo que fora do lar, tentar incluir no nível de aceitação, fazer com que você e o seu filho passem a aceitar. Anne, mas o pai dele
me traiu, o pai dele não paga a pensão, o pai dele isso, o pai dele aquilo. Ok, eu entendo. Mas independente de todas essas circunstâncias, o filho é metade o pai, metade a mãe. E quando a gente nega essa metade do pai, é como se faltasse algo para fechar essa criança ou esse adolescente. O pai afastou dele. Tento sempre não deixar ele com raiva, mas o pai não colabora. Então, busca uma ajuda, né? Uma conversa com um psicólogo, algo assim. Porque quando o pai... Eu não sei se aí entra uma questão de abandono ou uma questão de rejeição. Qual que é a diferença do abandono e da rejeição? O abandono é quando o pai ou a mãe sai da vida da criança e a criança não tem notícia. Nunca mais vi ou nunca vi, não sei onde anda, nunca mais me procurou, me abandonou. E a rejeição é quando você sabe onde está o pai, sabe onde está a mãe, você tem contato com esse pai, você pode ter contato, mas ele não quer. Ele diz claramente para você, pro filho: você não é um filho que eu gostaria de ter. Eu não quero contato com você. Então, quando ele diz isso para a criança ou para o adolescente, a gente entra no sintoma de rejeição. Eu sei quem é meu pai, eu sei onde está o meu pai, mas o meu pai não me quer. Deixa bem claro que não me quer, meu pai ou minha mãe. Então, a gente configura como rejeição. E abandono: eu não sei onde está meu pai, não sei onde está minha mãe, nunca mais vi. Então, sempre buscar uma ajuda, seja um psicólogo, uma terapia, um grupo de apoio, às vezes nas igrejas, nos bairros, assim, em algumas cidades tem, né? Então, buscar esse tipo de coisa para que ele consiga trabalhar dentro da cabeça dele essa ausência, seja por abandono ou seja por rejeição. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, que hoje é: você se sente presa ou você se sente pronta para recomeçar? Conta aqui pra mim. Conta aqui pra mim como que você visualiza esse recomeço. Eu não tô dizendo assim o recomeço de nada, Leide. Se quiser conversar mais sobre o assunto, de repente a gente pode fazer uma live nos próximos dias sobre a configuração familiar e falar um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, também tive problema com meu filho. Eu me separei do pai dele quando ele tinha 3 anos de idade. E tive muito problema com relação a isso. Tive que buscar muita ajuda. Porque meu filho também... Só que era o contrário. Meu filho não queria se aproximar do pai. E eu queria que ele se aproximasse. Eu não entendia por que ele não se aproximava. E aí eu tive que correr atrás disso. E foi bem complicado. Então, assim, eu tenho experiência aqui na minha casa sobre isso. Também tenho um menino. Hoje ele tem 16 anos. Hoje, graças a Deus, ele se dá super bem com o pai. Mas foi depois, assim, de muito trabalhar. De muito ir atrás disso. E de fazer o que eu pude fazer para ajudar. Porque, na verdade, eu queria muito o bem do meu filho. E eu sabia, desde sempre, que não era bom essa relação complicada com o pai. Assim como não é com a mãe, não é com o pai. Então, eu falo, eu quero até chorar. Então, eu sei o tamanho da dor. Eu sei como é. Eu sei que isso é extremamente difícil. E eu sei que aqui, no meu público, eu tenho muitas mamães que sofrem com isso, né? Que já se separaram e que sofrem, às vezes, com problemas do pai com os filhos, certo? Então pode deixar que a gente vai programar aqui um momento para falar sobre isso, e eu vou trazer um pouquinho mais sobre essa questão do círculo íntimo, pai, mãe e filhos, certo? Fica aqui o compromisso. Meu pai sente muita rejeição, meu filho sente muita rejeição do pai, sim. Isso é uma dor, assim, de alma. É uma dor muito profunda. E se a mãe não tiver conhecimento, um pouquinho de conhecimento, paciência, amorosidade para lidar com isso, é uma situação muito complicada. E depois, quando eles chegam na adolescência, aí às vezes ou a gente perde a mão de uma vez,
ou a gente segura de uma vez e aí ele se torna um homem, às vezes, muito melhor do que o pai foi, certo? Porque existe esse pulo do gato. Tem aquele menino ou menina que sofre achando assim que ele é a vítima do mundo, meu pai me rejeitou, meu pai me abandonou, meu pai não me deu atenção, e ele fica naquela situação de vítima sofrendo, e aí que ele vai pro vício, ele vai para várias coisas, às vezes vira um adulto que não para no emprego, um adulto que não vai pra frente, não desenvolve, ou ele pega e fala, eu quero ser muito melhor do que meu pai foi. Eu quero ser diferente do que o meu pai foi. E aí que ele engatilha uma força, né? E uma força para essa vida. E aí que ele vira aquele homem ou aquela mulher que todo mundo tira o chapéu para ele ou para ela, da diferença que ele começa a fazer. Mas ele precisa ter esse impulso. Então, ou ele fica na situação de vítima, ou ele vira a chave dizendo eu quero ser diferente, eu vou ser diferente. E aí ele estoura, vira um homem com vários atributos, né? Emprego, família, um pai maravilhoso, enfim. Eu busquei muito essa participação do pai na vida do meu filho, tanto que ele não suportou e buscou esse alívio nas drogas. Sim. Eu coloquei aqui no começo que não é uma regra, mas existe uma probabilidade de, na adolescência, aquele jovem ou aquela jovem que não teve o apoio do pai, que sofreu pela rejeição ou pelo abandono, de entrar em algum tipo de vício, seja drogas, álcool, jogos, enfim. Não é uma regra. Existem os dois lados, mas existe essa probabilidade, né? E aqui a gente tem o exemplo que ela trouxe. Meu filho não chegou ainda nessa situação, Maria, mas tenho muito medo. Então, busque ajuda, Leide, né? Conversa com ele. Às vezes a gente, como mãe, a gente se desdobra mesmo. Eu fazia terapia desde os 7 anos. Acho que eu não peguei o começo Eu fazia terapia desde os 7 anos. Você fazia ou seu filho, Maria? Pessoal, hoje a gente tá... Eu entrei aqui num assunto de pai, filho, abandono, rejeição, que é um assunto que a maioria das pessoas que me seguem acabam passando porque são mulheres que se separaram, que tiveram casamentos e relacionamentos abusivos e que, lógico, em toda separação tem essa dificuldade com os filhos e quando chega na adolescência, tanto o menino quanto a menina que sofre rejeição ou abandono do pai ou da mãe tem consequências. E eu coloquei aqui que a gente pode marcar uma live para entrar um pouquinho mais nessa discussão, nesse círculo íntimo de pai, mãe e filhos, né? Pra gente conversar um pouquinho mais e vocês trazerem essas questões, certo? Mas hoje o nosso tema da nossa live é sobre você se sente presa ou está pronta para recomeçar? E quando eu digo presa, é aquela sensação assim que muitas trazem para mim, Anne, parece que eu caí dentro de um buraco. Caí dentro de um buraco, não vejo alternativa, não tem nenhum caminho que eu consigo enxergar para eu sair, parece que nada dá certo. E aí eu trouxe aqui para você, como que você está se sentindo hoje? Você se sente presa ou pronta para recomeçar? E quando eu digo pronta para recomeçar, não é para um novo relacionamento, nada disso, é recomeçar você com você mesma, voltar a ter aquela alegria de viver, voltar a ser aquela mulher empoderada, né? Aquela mulher decidida, que sabe o que quer. De repente, Anne, eu não tenho nenhum projeto, mas eu quero olhar para mim, eu quero emagrecer um pouquinho, eu quero
cortar o cabelo. Então, assim, tem recomeços. Quando eu digo recomeço, não é assim aquela coisa enorme, gigantesca. Quando eu digo recomeço, às vezes até só cortar o cabelo você já se sente outra pessoa, outra mulher, né? Então me diz aqui como é que você está se sentindo hoje, como é que você está se sentindo nesses últimos dias. Se você se sente presa ou se você se sente pronta para recomeçar. Me sinto em cima do muro. Às vezes me sinto pronta. E aí vem a segunda pergunta. Eu estava falando isso ontem com meu esposo. Camila, conta um pouquinho mais o que você estava falando, o que você está pensando. Como é que tá teus sentimentos? Anne, eu tô me sentindo presa ou eu tô me sentindo pronta? Porque o que acontece que às vezes a gente fica em cima do muro, às vezes a gente fica com dúvida. Quando você consegue parar, respirar, estou me sentindo presa, a Déia Ramos, então vamos falar sobre isso. Quando você consegue entender qual o sentimento que você está tendo, eu me sinto presa, ou eu me sinto pronta para recomeçar. Para aquelas que se sentem presa, tenta puxar na sua memória, ou tenta visualizar o que está acontecendo na sua vida que está te deixando presa? Que está te fazendo se sentir presa? Vou dar exemplo. Por exemplo, Anne, eu tô me sentindo presa porque eu tô num relacionamento que não funciona. Tô num relacionamento disfuncional. Tô num relacionamento que nem eu sei mais se eu gosto dele, nem ele sabe se gosta de mim. E aí parece que eu tô só no piloto automático, só sobrevivendo. Ou... Anne, tô num trabalho péssimo. Parece que não saio do lugar. Tô há anos fazendo a mesma coisa. E me sinto presa. Ou estou buscando me relacionar. Estou buscando ter aquele brilho nos olhos novamente. Aquela alegria de viver. E já faz 4, 5 anos que nada acontece comigo. Parece que eu não me interesso por ninguém, ninguém se interessa por mim. Então, assim, tem várias situações que podem acontecer ao longo da nossa vida que fazem com que a gente se sinta presa. Então, reflete na sua vida hoje o que está acontecendo que está te fazendo se sentir presa. E aí, quando a gente traz para nossa consciência essa situação, quando a gente deixa ela bem clara, qual que é o exercício que eu passo para as pessoas fazerem que traz uma clareza muito grande, que ilumina? Pega um caderno, uma caneta e escreve sobre o que você está se sentindo. Escreve assim com detalhes, sabe? Hoje eu me senti triste. Tem pessoas que me procuram que elas sentem até falta de ar. Eu tenho uma cliente que ela tem, quando ela se sente assim, ela começa a ter falta de ar, né? Porque junta com ansiedade e tal. Então começa a escrever como que você está se sentindo. Traz para tua consciência isso, certo? Eu estava assistindo só Casa e Filhos e me vi de uma forma que não tá conseguindo cuidar nem de mim nem das outras pessoas. Camila, eu vou te dar um exemplo que eu costumo usar muito nas minhas aulas. Quando a gente vai andar de avião e a aeromoça vai explicar pra gente sobre as questões em caso de risco, o que ela diz? Em caso de despressurização, quando caírem as máscaras de oxigênio, coloque primeiro em você e depois auxilie quem está do seu lado. Então, quando você diz assim para mim, que não está conseguindo cuidar nem de você e nem das outras pessoas, aqui a chave que muda tudo. Primeiro, você tem que cuidar de você, porque você precisa ter energia suficiente para poder acolher e cuidar dos outros. Então eu te pergunto, se você não está conseguindo cuidar de você e nem ter energia para você, como que você está ainda conseguindo doar? Como que você está ainda conseguindo ajudar
outras pessoas, porque isso é extremamente difícil. Isso não é fácil, certo? E agora, para quem se sente pronta, que eu vi aqui, Lilian, eu me sinto pronta para recomeçar. Em qual área da sua vida você precisa recomeçar? Ou você precisa dar o primeiro passo? Primeiro a gente tem que identificar isso. Ah, Anne, a área da minha vida que eu preciso recomeçar é a saúde. Eu preciso olhar para mim, preciso me sentir bem, emagrecer alguns quilinhos, tal. Ótimo! De todo aquele universo que a gente tem de melhora, a gente já chegou numa área da nossa vida, a gente já conseguiu afunilar. Ou não. A área da minha vida que mais tem me incomodado é o meu relacionamento com o meu parceiro. Ok? Coloca aí, anota aí. Não, Anne. A área que eu preciso melhorar é a minha carreira, a minha área profissional. Eu quero, dentro dos próximos 12 meses, estar num cargo melhor ou num emprego melhor. Ótimo! A gente já pegou aquele universo de possibilidades de melhoria e de recomeço e trouxe para um ponto que a gente consegue entender. Agora vamos pegar como exemplo aquela mulher que se dispôs a melhorar no quesito saúde, certo? Vamos pegar essa mulher que precisa emagrecer alguns quilos, que precisa fazer um exercício. O que você pode fazer sobre isso a partir de amanhã que você ainda não fez? Para pensar. Pega o assunto que você quer melhorar, certo? Pega o assunto que você quer melhorar e faz essa pergunta para você. O que eu posso fazer de diferente e melhor a partir de amanhã para que eu possa melhorar nesse quesito que eu quero melhorar? Ah, eu posso fazer um planejamento alimentar com comidas mais saudáveis, eu posso fazer uma caminhada? Faça. Dê o primeiro passo. Sempre quando eu falo dê o primeiro passo, passos pequenos, tá? Não adianta você achar que amanhã você já vai estar com 10 quilos a menos. Eu gostaria também. E se você conseguir isso, me liga. Me liga e me fala como é que faz, tá? Porque via de regra e de forma saudável não é assim. Então, o que eu posso fazer amanhã? O que eu posso melhorar a partir de amanhã? E aí você vai fazer. E amanhã você vai fazer a pergunta de novo. O que eu posso fazer amanhã, no próximo dia, para melhorar isso que eu tanto quero que melhore na minha vida? E você vai fazer esse compromisso com você mesma. Porque não vai acontecer do nada, não vai cair do céu. É você com você mesma. E se você não fizer você com você mesma, não vai acontecer. E a gente vai ter essa conversa daqui a 6 meses e vai estar no mesmo lugar, certo? Ah, Anne, mas por que fulano consegue? Por que ciclano consegue? Por que Beltrano muda? Pra mim não acontece. Porque provavelmente essa pessoa que você está se comparando fez essa pergunta para ela mesma e dia após dia ela foi melhorando mesmo que pouquinho. E quando você olhou e viu, estava bem melhor do que estava antes. Você consegue fazer isso também? Sim. Isso está disponível para todo mundo. Basta você querer. Basta você olhar para você com carinho, com amorosidade, com compaixão e se permitir. Agora, se eu não dou o primeiro passo, se eu não vejo o que eu preciso melhorar, se eu não paro e não reflito sobre a minha própria vida e os meus próprios projetos, ou aquele projeto que eu quero melhorar, seja na saúde, seja no relacionamento, seja na carreira, seja na área financeira, seja em qual ponto for, em qual área for da sua vida, não vai mudar. Não vai mudar. Coloca aqui nos comentários o que você está refletindo sobre isso. Se alguma ficha caiu aí, se você quer deixar algum comentário aqui pra gente conversar.
Coloca aqui que a gente vai tratar sobre isso, certo? Tem um livro que eu adoro ler, que é o livro do James Clear. E nesse livro ele diz que para que a gente mude algo, para que a gente melhore algo, a gente deve começar aos poucos, exatamente como eu digo para vocês. E que é importante que a gente melhore sobre aquele aspecto que a gente se propôs a mudar 1% por dia. Então, amanhã eu tenho que estar 1% melhor do que eu estou hoje nesse aspecto que eu me propus mudar. Como, por exemplo, o emagrecer, né? Se olhar no espelho com um pouquinho mais de alegria, talvez, ou de satisfação. Eu não consigo mais voltar para o esporte. Por quê que não consegue mais voltar para o esporte? O que está acontecendo hoje que te impede de voltar para o esporte? Que te impede de olhar para isso? Não vale responder eu não tenho tempo. Ah, entendi. Tá passando por um processo de luto. O processo de luto vive o processo de luto. Não espere que a vida volte ao normal depois do luto, quando você entra no luto de um filho, né? Existe todo um processo de recuperação para isso. E aí não consegue, às vezes, retomar as atividades que vinha fazendo. E isso é normal, tá tudo bem. Tá? Paciência com você mesmo, né? Paciência com esse período. Vai fazer 7 meses, sim. Pode fazer 7 meses, 7 anos. As coisas vão acontecendo aos poucos, quando a gente chega numa fase quando a gente passa por um luto. Principalmente o luto de um filho, certo? Quem mais? Quem mais que quer colocar aqui nos comentários se já detectou em qual área da sua vida que você gostaria de mudar, que você gostaria de ter um planejamento diferente, que você gostaria de ser 1% melhor a partir de amanhã. Se você pudesse escolher, ou se você pudesse determinar uma área da sua vida que você quer melhorar a partir de amanhã, que área da sua vida que seria? Qual é essa área? Saúde, relacionamento, carreira, financeira? Qual área da sua vida você gostaria de olhar para ela com um pouquinho mais de profundidade? A gente faz tanta coisa durante o dia, a gente planeja a alimentação, a gente faz mercado, a gente limpa a casa, a gente trabalha fora, a gente se desdobra em 10, é marido, é filho, é casa, nananã. E por que você não pode tirar uns minutinhos e olhar para você? Fala para mim, por que é tão difícil? Por que é tão mais fácil eu me doar até eu chegar no ponto que eu não olho para mim e não consigo separar alguns minutos para olhar para minha vida, para pensar no que eu quero para mim? Por que é tão difícil isso? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que isso acontece? Coloca aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Por que isso acontece? Por que às vezes é tão mais fácil eu me doar, eu ficar o dia todo em função do outro e não fazer pra mim? Relacionamento, não consigo sentir algo por alguém, às vezes não me sinto pronta. A gente tem que olhar um pouquinho como que funcionou a sua última separação. Tem muitas separações que são muito doloridas, que criam feridas na nossa alma, principalmente quando a gente é traída, né?
humilhada. Então, às vezes a gente passa por algumas circunstâncias que quase que marca fogo nossa alma, sabe? Já viu? Marcar animais a fogo? É quase isso. É como se criasse uma marca ali que a gente precisasse tratar para poder voltar a se relacionar, para poder voltar a confiar na outra pessoa. A crise no relacionamento de 20 anos. Tenho medo do fim. Temos que olhar para esse medo. O que esse medo tá te trazendo? O que tem de pior? O que poderia acontecer de pior na sua vida além desse fim? Ficar sozinha? Se ver sozinha? O que tem de pior? O que poderia acontecer de pior na sua vida, além do fim? Ficar sozinha, ver ele com outra. Meus filhos ficarem sem pai. Olha com carinho para isso. E às vezes a gente precisa de ajuda. Não tô falando ajuda para você sair do seu relacionamento, não é isso. Ajuda para que você não sinta esse medo, estando ou não no relacionamento, permanecendo ou não no relacionamento, certo? A minha foi muito tranquila, nós se separamos na tranquilidade. Então temos que ver outros aspectos, como era seu relacionamento com seu pai, o que aconteceu depois dessa separação. Alguma marca fica quando a gente não consegue se relacionar novamente, certo? Não ter mais ele na minha vida. Mel, é você que escreveu ali atrás, né? É. Aí eu te pergunto. Eu sei que ele é importante. Eu sei que ele é especial. Eu sei que são 20 anos. Eu sei que se ele sair, sai um braço e uma perna praticamente. Eu sei o tamanho dessa dor. Eu sei que essa dor é na alma. Mas eu também sei que aí dentro existe uma mulher que tem uma vida, que tem projetos, que tem coisas ainda para entregar. Então é sempre importante a gente olhar para a gente mesma, certo? Muito importante. Tenho 2 filhos, sim, sei como é. Porque aí não dói só em você, dói pelos 2 também, né? Meus filhos ficarem sem pai, passa por toda uma preocupação que a mulher tem, muito grande, né? Eu sei que isso assim é uma dor gigantesca. E eu gostaria que todas as mulheres que sentem essa dor se sentissem abraçadas e apoiadas nesse momento. Porque verdadeiramente é muito difícil, né? Mas a gente tem que olhar um pouquinho para você, porque eu sei que aí dentro tem uma mulher empoderada, tem uma mulher com sonhos, tem uma mulher com projetos, tem uma mulher que tem muito para entregar e tem uma mãe que tem 2 filhos, né? Dentro deste relacionamento ou fora. Se chegar assim numa pior circunstância de acabar, fica uma mãe, fica uma mulher, né? Então a gente tem que olhar para essa mãe, olhar para essa mulher e empoderar ela de novo, tirar esses medos, esses traumas, esses receios. Não tô dizendo que é fácil. Não foi isso que eu disse. Porém, existem caminhos para que a gente fique mais forte. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou sair desse relacionamento e o que vai sobrar de mim? Eu não sou nada sem esse relacionamento. E aí que entra o papel da terapeuta, para te mostrar que sim, existe uma mulher e uma mãe além desse relacionamento. Então, quando chega no pior momento, que é o momento da separação, com 2 filhos, depois de 20 anos, que a mulher ainda ama esse homem, que a mulher ainda admira esse homem, e acontece a separação, a gente tem que olhar para ela e mostrar para ela, trazer isso de volta.
E isso não é fácil. Você pode estar dizendo, ela é louca falando isso aí, não vou conseguir. Isso requer atendimento, ajuda, conversa, apoio, terapia, certo? Para que a gente possa resgatar isso de novo. Porque por mais que você diga, Anne, não vai sobrar nada de mim se esse homem sair e fechar a porta. Anne, não vai ficar nada. Não sobra nada. Vai meu coração, vai meu corpo, vai meus braços, minha perna, vai tudo. Já tive cliente que chegou para mim e falou, Anne, ele saiu, fechou a porta, levou a mala e não sobrou nada de mim. Sobrou um fiapo que tá aqui conversando com você. E aí a gente ajuda essa mulher a se reencontrar, a se ver novamente. E quando tem filhos, a ver que tem ali também uma mãe, não só uma mulher e uma mãe que precisa seguir, que precisa juntar esses fiapos, se empoderar novamente e ser a mulher que ela é. Anne, né? Parece difícil, mas é assim que funciona. Não sobra nada, eu sei que não sobra. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a minha história. Eu tive 2 casamentos. Tenho um filho de 16 anos do primeiro casamento. E a minha vida como terapeuta surgiu disso. Surgiu de passar por tudo isso. E de querer me ajudar, de querer ajudar o meu filho e hoje poder ajudar outras pessoas. Mas tudo começou quando eu precisei me ajudar, quando eu precisei olhar para mim, quando só sobrou aquele fiapo e eu tive que procurar uma alternativa, eu tive que procurar uma ajuda. Então é assim que funciona. Eu sei exatamente a dor que você está sentindo, eu sei exatamente, e essa dor é uma dor que dói na alma. Na alma, não tem remédio, não tem médico que cure essa dor, porque é uma dor que dói na alma, é uma dor diferente. A gente chama, eu gosto muito da terapia do Theta Healing, e na terapia do Theta Healing a gente chama isso de alma partida. A dor é tão grande que parte a nossa alma. E a gente tem que recompor essa alma partida. E tem gente que tá ouvindo isso e tá falando, tu é louca. Louca de pedra, quem que sofre tanto assim? Sofre. E a dor de cada um é singular. A dor que você sente é sua dor, que é diferente da dor que eu sinto, que é diferente da dor que o outro sente. Então, cada um sente essa dor de uma forma. E a gente tem que ter a amorosidade para compreender isso. Ok, Mel? Espero ter te ajudado. Espero que você busque ajuda, permanecendo ou não. Porque eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, não ocorre a separação. Chega nesse estágio que tá o teu relacionamento e não ocorre a separação. Mas o relacionamento não volta mais a ser como era. E a mulher, ela sente isso. Ela sente que ele tá ali e não tá. Ou que ele tá ali só por causa dos filhos. Ou que ele tá ali porque já faz 20 anos. Ele também não sabe o que ele faz. Se vai, se fica, né? Da mesma forma que você tá perdida, ele também tá. Muitas das vezes, né? E aí a gente precisa se reencontrar de novo e se reempoderar de novo, mesmo permanecendo. Não é porque ele tá ali que você não vai olhar pra você, que você não vai se sentir melhor, que você não vai se abrir pra essa mulher e essa mãe que precisam estar ali inteiros pra vida, certo? Eu estou vivendo um relacionamento falido. Somos 2 estranhos dentro de casa. E eu estou sem forças e com medo de sair e não dar conta sozinha. Esta situação está me afetando demais. Quanto tempo de relacionamento?
tem filho? Não tem? Porque assim, ó, quando a gente tá com um homem e ele fica como dois estranhos, não tem filhos, o cara, às vezes, a maioria dos homens, não é uma regra, tá? Mas a maioria, eles não conseguem pedir pra sair. O que eles fazem? Eles esfriam. Esfriam totalmente. O que é pior de tudo. Que eu, na minha opinião particular, como mulher que já casou 2 vezes, já separou, tem filho, eu prefiro que o cara chegue e diga: ó, não dá mais, né? A gente tá aqui igual dois estranhos, tem um muro aqui entre nós dois, né? Não tá funcionando a coisa, a gente tá aqui vindo morar nesse alojamento, né? Nós dois, sai e volta. Quando chega alguém estranho, a gente finge que tá tudo bem, mas não tá. Então, assim, vamos terminar? Eu preferia que o homem chegasse e falasse: ó, não dá mais, eu tô gostando de outra, não dá. Sabe, vai doer, vai, mas pelo menos saiu de cima do muro. Mas tem muitos homens que não fazem isso, eles esfriam e ficam esperando. E aí, quando você diz tudo isso, ó, tem um muro aqui, a gente tá fingindo, estamos vindo dormir aqui no alojamento porque nada acontece. Ele olha pra você e fala: nossa, mas você tá louca. Não foi isso. Enlouqueceu e me botou pra fora de casa. Tem homem que faz isso. Então é duro. Às vezes a mulher tem que tomar atitude e às vezes quando ela toma, ela ainda é colocada numa condição de que ela estava errada. Porque ele ainda tenta mostrar pra você que tá louca, que não é isso. Se faz de vítima, sai, sabe? Então assim, tem todos esses tipos de situação. Muito homem e muita mulher também, não tô falando só de homem, não tem maturidade pra isso. Não tem maturidade pra um papo legal, pra uma coisa. E você ficar nessa situação morna, num relacionamento falido, que não tem comunicação, que tem um muro entre os dois, que os dois só vão lá pra dormir na casa, é muito sofrido. É muito sofrido, porque você sofre ali praticamente em vida. É um sofrimento em vida, é uma dor terrível. É sofrer todo dia, sabe? Porque é uma dor muito grande também isso. 28 anos e tem uma filha de 24. A sua filha já é uma moça formada, já praticamente. 20 anos de casamento que você colocou? 28 anos. Tenho uma filha de 24. Mas eu vou te dizer assim, ó, que tem muitas mulheres que depois de 28 anos de casado, de uma filha de 24, elas preferem ficar. Eu tenho clientes que chegam pra mim e falam assim: Anne, não funciona mais, é um relacionamento disfuncional. Praticamente a gente dorme em quarto separado. Eu tenho cliente que dorme em quarto separado. Mas a gente não vai se separar. Eu não vou pedir a separação, ele também não vai, porque tem questões financeiras, tem divisão de bens, tem a filha, a gente não quer. Então nós vamos continuar ali do jeito que tá. Ele vai viver a vida dele, vou viver a minha. Ela cozinha, ela passa, ela cuida, mas ela fica ali. Entendeu? Não quer sair. Tá tudo bem, tá tudo bem. É a forma como ela quer seguir a vida. E aí o que a gente faz? A gente vai melhorar a cabeça dessa mulher, vai empoderar ela. Vai deixar ela melhor para aquilo que tá bom para ela. Agora tem outros que chegam e falam: não aguento mais. Eu vou fazer um laço nele e vou botar para fora. Se outra quiser que pegue. Mas aqui não fica mais. Tananá, e separa e segue a vida dela. E aí a gente ajuda ela a esse recomeço. Então assim, cada uma tem um ponto de vista com relação a isso. E ninguém tá certo e ninguém tá errado. Cada um faz aquilo que é melhor. Então, assim, eu tenho consciência de que eu tenho um relacionamento falido? Tenho. Eu tenho consciência de que já se passaram 28 anos. Tem isso, tem aquilo? Tenho. O que eu quero pra mim nesse momento? Anne, não sei. Então, vamos conversar? Vamos olhar pra isso? Vamos tentar trazer pra luz o que você quer? Pra ver se ainda tem projetos e coisas que você quer fazer, mesmo sozinha ou dividindo a casa
com ele? Vamos olhar para isso? Às vezes a gente precisa se olhar, parar um pouquinho e olhar para a gente. O que eu quero fazer agora? Eu resolvi ir embora, pois existia um morto dentro de casa. Foi difícil, mas foi melhor. Só senti pelo meu filho na época. Sim, no meu primeiro casamento, eu me separei também. Meu filho tinha 3 anos de idade. E assim, eu achava que meu filho ia sofrer, e sofreu, óbvio. Com 3 anos não, porque ele não percebia. Mas depois, quando ele começou a pegar uma certa idade, viu que o pai estava de um lado e a mãe estava do outro, e começou a entender, lógico que sofreu. Não tem como. A criança, ela vai sentir. Depende de como a gente vai lidar com isso. Mas ela vai sentir, com certeza. Então, aos poucos, a gente vai tratando, coloca a criança no psicólogo também. Mas é como eu disse, ó. A Cris, ela quis sair. Outras querem ficar, certo? Tem a certa e tem a errada? Não, não tem. Tem aquilo que é bom pra você naquele momento, certo? Agora, o que eu não posso é ficar, seja fora desse relacionamento ou dentro, sofrendo. Você não veio aqui pra sofrer, certo? Você veio aqui pra ser feliz. Tem muita mulher aí, né? Tem uma mãe, certo? E a gente precisa trazer isso de volta. A gente precisa resgatar isso. Ok? Sempre somos as loucas, né? Bom, mas eu tô pra te dizer que tem mulheres que fazem isso também, que judiam. Esses dias na rede vizinha, até eu tô fazendo live aqui em duas redes. Nessa rede vizinha, um cara me colocou um comentário lá dizendo: Anne, eu concordo com tudo isso que você tá falando, mas também vale pro homem, porque tem mulher que faz isso com a gente, tem mulher que ferra a gente. Sim, tem muito homem sensível, tem muito homem amoroso, tem muito homem maravilhoso que sofre também. Mas eu arrisco dizer que hoje é mais com as mulheres sofrem mais ainda, tá? É exatamente assim que estou me sentindo. Ótimo. Pelo menos a gente tem a clareza. Ah, ela é louca, tá falando ótimo pra mim. Como assim? Eu sofrendo aqui, mas pelo menos você tem a clareza de como você tá se sentindo. E agora o que você vai fazer a partir de amanhã pra melhorar pelo menos um pouquinho isso? O que você pode fazer a partir de amanhã pra melhorar um pouquinho isso? Ah, Anne, eu acho que para começar eu vou dar uma caminhada sozinha. Eu vou respirar, eu vou pensar. Vai dar essa caminhada sozinha. Faz isso. Vai, olha pra você um pouquinho. Tira um tempo pra você, mesmo que seja pequeno, mesmo que não seja nada muito grande. Vai e faz. Eu quero sair, mas não tô com forças. Então, precisa trabalhar essa força. Precisa primeiro trazer essa força pra você, certo? Precisa primeiro sair desse buraco que a gente mesmo se coloca, né? Pra daí tomar uma atitude, né? Ó, eu não recomendo nunca recomendo saia amanhã, quando a mulher me procura. Nunca falo isso. Nunca. Eu sempre falo, tira um momento, vamos tirar um tempo pra gente olhar pra você, pra gente trazer essa força de novo, esse amor próprio, essa autoestima. Vamos olhar pra isso. Vamos resgatar isso de novo. E aí, com mais equilíbrio, olhando para você de uma forma diferente, você toma uma decisão. Agora não é momento. Qual que é o momento agora? Eu sei que tá ruim, não é saudável, não é o que eu mereço, mas eu não tenho forças. Então eu preciso buscar essa força de alguma forma. Preciso ir atrás dela. Preciso trazer ela pra mim. E a hora que eu tiver com essa força, eu decido o que eu faço. Tá? Pense nisso. Uma coisa que é muito ruim, que é muito sofrido, desgastante, é aquela mulher que sem forças
sai da relação achando que vai ser socorrida pelo homem. Eu vou sair, vou fazer minha mala, eu vou que ele vai vir atrás. E aí ele não vai atrás. E aí ele segue a vida dele. E aí essa mulher quer voltar, se arrepende e quer voltar. Então por isso que eu falo, busca força primeiro. Busca essa mulher, traz ela. E mais empoderada, mais consciente, mais firme, você toma a decisão. Porque sair e depois querer voltar é muito complicado. É muito pior. Não é fácil tomar a decisão de ir. Não, Cris, só quem já tomou que sabe. Eu preciso de ajuda sozinha, eu não consigo. Realmente, isso é muito difícil. Tem mulheres que às vezes eu costumo dizer que elas ficam esperando que o tempo resolva por elas. Eu vou vivendo um dia após o outro, uma hora o tempo vai decidir. E fica ali sofrendo, certo? E às vezes nem admite que precisa de ajuda. E às vezes a gente precisa sim. E aí eu convido vocês, aproveito para convidar vocês para o programa Jornada Terapêutica Recomeçar, que começa agora dia 5, na próxima segunda-feira. São 10 dias comigo, certo? É um grupo pequeno no WhatsApp que a gente vai fazer com poucas mulheres, certo? Onde a gente vai ter dinâmicas todos os dias para melhorar, para olhar para você, para trazer essa autoestima, esse brilho, esse empoderamento novamente, ok? Então são 10 dias junto comigo e eu também vou mandar as meditações de transformação a nível de inconsciente de todos os dias para vocês fazerem. É muito legal para trazer essa força de novo, para você saber se olhar novamente, para você resgatar um pouco dessa mulher que tá aí dentro e poder tomar uma decisão na sua vida do que é melhor para você, certo? Então são 10 dias comigo e tem também um bônus de mais 11 dinâmicas para que você continue fazendo depois e complete 21 dias, ok? É muito legal, traz uma luz para nossa consciência. A gente sai daquele buraco que parece que não tem o que fazer, parece que só deixar o tempo resolver. A gente sai dessa condição, certo? Então é muito bom, eu super recomendo, tá por um valor bem acessível. O link tá na biografia do perfil, o link azul. Você vai entrar lá, tem Jornada Terapêutica Recomeçar. Clica, faz a sua inscrição. Começa segunda-feira, dia 5, ok? Então, para você que já tem consciência de que precisa, que não consegue sozinha, que precisa de ajuda, entra para essa turma, porque você vai sentir muita diferença. Eu me senti culpada depois, mas para tomar essa atitude foi difícil também. Mas você sentiu culpa do quê, Cris? Por conta do seu filho? Você sentiu culpa? Verdade, tanto para a mulher quanto para o homem. Entendi. Obrigada, Anne. De nada, imagina. Eu sou muito grata, pois seus vídeos têm me ajudado muito. Ai, querida, muito obrigada pelo feedback. Muito obrigada. Me conta por que você se sentiu culpada. O sentimento de culpa faz a gente sofrer muito. O sentimento de culpa traz uma dor gigantesca para o nosso coração. É um peso por conta do meu filho. E quantos anos tem teu filho? Ele conseguiu sair, já saiu da adolescência? Ele conseguiu, como é que eu posso te dizer, superar? Conta aqui pra gente como é que foi, se ele conseguiu se superar. Então, pessoal, quem quiser essa ajuda, né? Quiser entrar para a turma, começa dia 5, são 10 dias, né? Corridos. Um grupo no WhatsApp com poucas mulheres, certo? Pra gente fazer esse acompanhamento de 10 dias, para que vocês possam trazer
questões, né? Que eu possa ajudar vocês. Vamos ter as dinâmicas, certo? Vamos ter as meditações guiadas para vocês fazerem todos os dias durante os 10 dias, ok? E depois mais 11 dinâmicas, que aí você já vai saber como faz essas dinâmicas, você já vai ter feito durante 10 dias comigo. Você vai poder continuar por mais 11 dias, completando os 21 dias, certo? Então, para você que tá nessa situação de que não sabe para onde que vai, como é que faz, entra lá que você vai sentir a diferença. Hoje ele vê que foi melhor, pois existiam muitas brigas. Que bom que ele consegue perceber. Meu filho também, agora que ele compreende um pouco mais. Ele já tá com 16 anos. Quando eu me separei, ele tinha 3. Hoje que ele compreende, hoje que ele consegue entender. Mas foi um grande desafio, tanto para ele quanto para mim. E eu entrei essa vida de terapeuta por conta dele, porque eu queria ajudá-lo e eu acabei ajudando ele, me ajudando, e hoje eu ajudo muitas pessoas com isso. Então, assim, hoje eu consigo ver toda essa trajetória por um lado mais positivo do que na época. É um desafio mesmo, sim, um desafio todos os dias, principalmente quando tem criança. Quando não tem criança, é mais tranquilo para você. Dói, lógico, sofre, tem todo o processo. Mas você não tem essa outra pessoa para você ajudar, para você trabalhar, para você explicar. Todo dia te perguntando cadê o pai, né? Toda essa situação. Não tem essa situação. Mas qualquer separação é complicada. Pessoal, eu vou encerrar por aqui a live hoje. Vou marcar mais uma live essa semana. Se quiserem entrar, são todos muito bem-vindos. Foi maravilhoso conversar com vocês, certo? O link da Jornada Terapêutica Recomeçar é o link azul que tá na minha biografia. Aproveita. Se você tiver disponibilidade, aproveita. Começa dia 5, tem só mais essa semana para fazer a inscrição. E as vagas são limitadas, porque é para um número pequeno de mulheres, ok? Gente, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.